Recebo com aplausos pastor Tiago Souza. Glória a Deus, a paz de Cristo a todos. Amém. Que bom que você está nesse segundo dia de Aviva Adevec. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Já agora abra a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 26, versículo 15. Êxodo 26, versículo 15. Enquanto você procura, eu quero expressar a minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, porque Deus é bom, né? Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, e também num dia tão importante como esse, né? Uma conferência. Eu quero ser grato a Deus por isso. Quero também expressar a minha gratidão a Deus pelos nossos pastores. Está aqui representando o pastor Paulo, o pastor Tiago e a pastora Luciana. Também, né, o nosso pastor Paulo e a pastora Mona Lisa, pela confiança, pela oportunidade. Louvado seja Deus. E venho trazendo um abraço de Guimarães, viu? A sua igreja lá em Guimarães, porque você faz parte disso, né? Somos um. A sua igreja em Guimarães, agora na segunda-feira, completou um ano de inauguração. Glória a Deus por isso. Eu venho trazendo um abraço lá da igreja, da cidade de Guimarães. Vim acompanhado ali do Daniel, né? Meu irmão, diácono Daniel. Louvado seja o Senhor. Você achou o texto? Diga amém. Êxodo 26, 15. Diz assim a palavra do Senhor: farás também as tábuas para o tabernáculo, de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia, ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Agora vai lá para o versículo 29. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, e meterá por elas barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Se você voltar aí uma página na sua Bíblia, Êxodo 25, versículo 8, está escrito assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Só essa leitura. Pai, nós estamos mais uma vez expostos à Tua palavra. E eu peço ao Senhor Espírito Santo que fale aos nossos corações mais uma vez nessa noite. Espírito Santo, fale com liberdade neste lugar, que a voz do Senhor fale mais alto e mais profundo do que a minha, alcançando, Senhor, as áreas que eu não posso alcançar. Deus, a proposta para essa conferência é de avivamento. Então eu peço ao Senhor: aviva, Senhor, a minha vida, aviva a vida de cada um dos Teus filhos. Manifesta o Teu poder nessa noite e glorifica o Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que, assim que recebi a informação de que de que pregaria aqui hoje, né, a cabeça já começa o desespero natural, né, de sempre que prega. O que pregar? E diante dessa dúvida do que pregar, fui olhando, estudando, escrevendo, e eu acho que nesses dias, desde que fui convidado até hoje, eu devo ter escrito umas 50 mil páginas do que pregar. Mas ontem à noite, eu estava deitado, já com a Adriele na cama, e aí eu falei com ela: já sei, o Espírito Santo confirmou, e a palavra é essa. Então eu tenho certeza que tem algo de Deus para a sua vida aqui nessa noite, viu? Pode ter certeza que não é algo do pastor Tiago Souza, é algo do Espírito Santo de Deus. O texto que nós lemos, ele relata uma das partes da construção do tabernáculo. Mas, pastor, o que seria o tabernáculo? O tabernáculo é uma tenda feita de madeira, de metais preciosos, é uma tenda feita de panos, de couro,
e essa tenda, ela seria construída pelo povo de Deus que estava no deserto, entre o Egito e Canaã, e a proposta de Deus para essa tenda é que fosse um lugar que representasse o lugar da presença de Deus. E aí toda vez que o povo marchasse, caminhasse, essa tenda era desmontada, os levitas e sacerdotes carregavam esses materiais até a próxima parada. Na próxima parada, onde a nuvem de Deus determinava o lugar do acampamento, a tenda voltava a ser montada, voltava a ser edificada, e ali o povo cultuava ao Senhor. Então o tabernáculo nada mais é do que um templo, do que uma casa, do que uma tenda onde se manifestava a presença de Deus. No capítulo 25, versículo 8, Deus dá a direção para Moisés: Moisés, vocês me farão um tabernáculo e eu habitarei no meio de vocês. Então o objetivo de Deus na construção do tabernáculo era ter mais intimidade, mais proximidade, mais relacionamento com o seu povo. Olhando então para o tabernáculo, Deus começa agora a dar para Moisés no Monte Sinai o esboço, a planta, o modelo, a estrutura daquilo que Deus desejava que fosse feito. A sua medida, sua altura, comprimento, largura, os materiais que precisavam ser usados, os materiais que deveriam ser construídos. E hoje eu não quero falar sobre todos os materiais do tabernáculo, talvez nem daria tempo para isso. Então eu quero trazer como ministração para a sua vida nessa noite apenas uma aplicação de forma rápida sobre as tábuas do tabernáculo. Deus manda que Moisés construa esse tabernáculo com a sua matéria-prima escolhida pelo Senhor, e uma das matérias-primas escolhidas pelo Senhor é a madeira que seria usada no tabernáculo. E aí, olhando para o texto, Êxodo capítulo 26, versículo 15, o texto vai dizer: farás as tábuas do tabernáculo de madeira de cetim. Algumas versões vão chamar madeira de acácia, e eu fui pesquisar que tipo de madeira era essa. A madeira de acácia era uma madeira que existia na Palestina daquele tempo. Era uma árvore retorcida, é uma madeira dura, uma madeira bruta, uma madeira difícil de ser trabalhada, uma madeira que é difícil de encontrar na retidão suficiente, na postura suficiente para se tornar tábuas. Então, naturalmente, a madeira de acácia é uma madeira que daria muito trabalho ao aquele que iria trabalhar com ela, ao seu carpinteiro. É uma madeira que daria muita dificuldade de entrar no ponto ideal, no modelo ideal, no formato ideal. E já agora eu quero abrir essa mensagem como aplicação para a sua vida. Talvez você não tenha percebido ainda, mas eu e você somos madeira de acácia na mão de Deus. Eu e você somos madeira de cetim na mão de Deus. Afinal de contas, olha a quantidade de trabalho que Deus tem que ter para nos fazer entrar no eixo da sua vontade, para nos fazer entrar na forma da sua vontade, para nos fazer entrar no modelo daquilo que Deus estabeleceu para a minha e para a sua vida. Eu não sei se você, olhando para a sua vida, consegue perceber isso, mas todas as vezes que eu olho para esse texto e olho para a minha vida, eu me pergunto: Deus, por que o Senhor foi escolher justo uma madeira de acácia para fazer o seu propósito, tendo tanta madeira boa, tendo tanta matéria-prima melhor, tanta gente mais capacitada, tanta gente mais preparada, tanta gente mais eficaz, tanta gente mais ajustada do que você. Mas olha você aqui nessa noite, olha eu aqui nessa noite, é sinal que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, é sinal que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são, porque por mais difícil que sejamos, nós estamos nas mãos do carpinteiro excelente, nós estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e se Ele tem um propósito para exercer na sua vida, não vai ser a adversidade, não vai ser a sua dureza, não vai ser os seus problemas que vão impedir o Senhor de te colocar no lugar. Madeira de acácia, irmão, dá trabalho. Madeira torcida, madeira dura, madeira difícil, madeira problemática, madeira cheia de pecado, madeira cheia de vontades.
E toda vez que o carpinteiro chega para trabalhar com a acácia, ela demonstra um nível de dificuldade maior. E eu me pergunto, como é que Deus pode escolher Moisés, irmão, um assassino, para ser libertador do povo? Fala para mim, diante de tanta madeira boa, diante de tanta pessoa capacitada e preparada, o texto vai dizer, Êxodo capítulo 2, versículo 25, que o povo estava há 400 anos no Egito escravizado, e o clamor do povo subiu até Deus. Imediatamente, Êxodo capítulo 3, versículo 1, a Bíblia vai dizer que Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou elas até o monte do Senhor, a Horebe. Então o povo clama no Egito, Deus vai em Horebe. O povo clama na terra do sofrimento, Deus vai no monte onde ele tem comprometimento. Aleluia! Eu não sei se você entendeu, mas o seu clamor no meio da adversidade gera movimentos que você ainda não percebeu. O seu clamor no meio da prova gera resultados que você ainda não viu. Enquanto estamos aqui na conferência Viva ADVEC, Deus está agindo na sua casa, Deus está agindo na sua família, Deus está entrando nos seus negócios, Deus está entrando no seu ministério. Por quê, pastor? Porque Deus tem um propósito para exercer através de você e da sua vida. Aí Deus vai lá no monte Horebe, a sarça começa a pegar fogo e não se consome. O Moisés toma uma decisão: eis que me virarei e olharei para essa grande visão. Enquanto ele decide virar-se para a sarça, uma voz brada da sarça e fala: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e vim aqui porque tem uma proposta, um propósito para você. Você vai livrar o meu povo das mãos de Faraó. E aí Moisés, irmãos, eu ia pregar sobre isso hoje. Moisés apresenta 5 desculpas para Deus. A primeira desculpa de Moisés para Deus é: quem sou eu para que vá a Faraó e livre o teu povo do Egito? Irmão, quem sou eu é a madeira de acácia que está falando. Quem sou eu é a madeira retorcida que está falando. E quantas vezes Deus já te chamou para um propósito, e a sua resposta são as suas crises de identidade. Quem sou eu? É muito grande, é muito forte para mim. Quem sou eu diante de Faraó? Faraó tem mais recursos, tem mais poder, tem mais influência. Quem sou eu? E olha a resposta de Deus para Moisés: Moisés, não é quem é você, certamente eu serei contigo. Todas as vezes que apresentamos para Deus as nossas crises de identidade, Deus nos tira do centro da história, Deus nos tira do foco da história, Deus nos tira do centro da nossa própria vontade e fala: Moisés, não é você, sou eu que serei contigo. Moisés, não é você que vai, eu irei através de você. E talvez essa palavra seja a resposta para alguém que está em dúvida: eu vou ou não vou, eu faço ou não faço, eu me entrego ou não me entrego, eu vou ou não vou. Deus está dizendo para você: não é você que vai, não é você que escolhe, eu irei através de você, porque certamente eu serei contigo. Como é que Deus escolhe Moisés, irmão, um assassino? Como é que Deus escolhe Davi, um adúltero, para ser o grande rei de Israel? Como é que Deus escolhe Jonas, um fujão, para pregar em Nínive? Me explica. Me parece que Deus gosta de madeira de acácia. Como é que Jesus pôde escolher Pedro, aquele que o negaria 3 vezes, para ser o líder dos apóstolos, dos discípulos? Me parece que Deus gosta de madeira de acácia. Como é que Jesus pôde escolher Saulo, o grande perseguidor da igreja? Irmão, fala a verdade. Tem 11 discípulos que restaram. Judas traiu e se suicidou, mas sobraram 11. Aí Jesus decide num determinado dia passar na estrada que vai para Damasco, encontrar o maior perseguidor da igreja daquele tempo, e chama ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E por que Deus faz isso, irmão? Por que Deus escolhe madeiras de acácia, sendo que tem tantas madeiras melhores, tantas pessoas melhores, tantas pessoas mais capazes?
Por que Deus faz isso? Por que Deus escolhe eu? Por que Deus escolhe você? Por que é desse jeito que Deus faz, irmão? Os propósitos dele são maiores do que os nossos. A Bíblia vai dizer, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos em relação aos vossos caminhos. A minha Bíblia vai dizer que a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. A minha Bíblia vai dizer, e eu repito, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as coisas que não são, para confundir as que são. A vontade dele sempre se estabelece sobre a terra. É o que Deus faz. Mas sabe de uma coisa? Sabe por que Deus escolhe as madeiras de acácia? É para que ninguém se glorie em si mesmo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É no dia que Deus começar a te usar e você começar a achar, eu sou. Aí Deus vai falar, você é madeira. Ei, você é acácia. É no dia que você começar a inflar o peito e dizer, eu faço. É Deus dizendo para você, você não passa de madeira de acácia. Ei, acorda. Você não faz nada, eu não faço nada, porque eu sou apenas uma madeira de acácia inserida dentro de um propósito eterno. Você é apenas uma madeira de acácia inserido dentro de um propósito eterno. É por isso que ele escolhe as coisas loucas. É, irmão, é por isso que Deus te encontrou talvez afundado no vício. É por isso que Deus te encontrou talvez afundado na prostituição. É por isso que Deus te tirou talvez de um mundo de drogas. É por isso que Deus te tirou às vezes de uma vida totalmente destruída. É por isso que Efésios capítulo 2 versículo 1 vai dizer, e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Isso é resultado de avivamento. O que é avivamento, pastor? É porque vivíamos nas trevas, ele nos trouxe para a luz. É porque vivíamos no pecado, ele nos trouxe para a santidade. E isso é para que eu não me glorie em mim mesmo, é para que você não se glorie em si mesmo, mas para que a glória, para que a honra, para que o louvor, para que a majestade seja dada àquele que é digno e merece ser adorado. Madeira de acácia. Mas o que eu acho engraçado de Deus é que Deus não deixa a madeira de acácia do jeito que foi encontrada. Oh glória! Porque Deus escolhe madeiras de acácia, mas ele fala para Moisés, Moisés, farás tábuas. Espera aí. Então Deus encontrou todo torto, mas para fazer tábua ele tem que acertar. Oh processo doloroso, oh processo difícil. É deixar de ser madeira torta e passar a ser tábuas. Tem aqui na frente do púlpito, tá vendo essas madeiras bonitinhas aqui? Talvez quem um dia encontrou todas elas tortas, mas teve que passar por um trabalho. O carpinteiro vai trabalhando, o carpinteiro vai cortando as sobras, vai tirando o que não é, vai tirando o que tem que sair, e aí Deus começa a trabalhar. E aí eu começo a entender por que Deus escolhe Moisés assassino, porque quem livra o povo do Egito não é um assassino mais, é um homem escolhido por Deus. Meu Deus, pastor, mas como é que é isso? É porque o assassino que matou lá o soldado egípcio passou 40 anos na carpintaria de Jeová. É porque Moisés mata o soldado egípcio, foge para o deserto e lá ele passa 40 anos na carpintaria de Jeová. Então o fato de Deus escolher madeiras de acácia não significa que a madeira vai permanecer do jeito que foi encontrada. Você pode dar um glória? E talvez essa é a parte da mensagem que o pastor Paulo gosta de chamar de aleluia. É quando você começa a perceber que as suas vontades estão sendo limitadas. É quando você começa a perceber que os seus desejos estão sendo tolhidos.
É quando você começa a perceber que os seus impulsos estão sendo controlados, porque apesar de ser madeira de acácia, para você se adequar naquilo que Deus quer, você precisa passar a ser uma tábua correta, corrigida, acertada, alinhada, porque se não tiver alinhado, todo o propósito é estragado, todo o propósito é perdido. Deus pega a madeira de acácia, pega, Deus pega a madeira torta, pega, mas Ele corrige antes de inserir no propósito dele. Aí Moisés é 40 anos no deserto. Davi, entre o chamado e o trono, são aproximadamente 15 anos. Jonas, entre o chamado e Nínive, tem um ventre de um grande peixe. A gente esquece dessa parte. A gente esquece que Pedro, ele passa por um encontro constrangedor com Jesus logo após ter negado. A gente esquece, irmão. O galo canta. Pedro havia negado 3 vezes e o texto vai dizer que um cruza o olhar com o outro. Pensa o coração de Pedro nessa hora. Ah, madeira de acácia. Ah, difícil de entrar no eixo. Saulo passa 10 anos aproximadamente escondido antes de exercer o ministério. Porque Deus escolhe madeira de acácia, mas Deus faz da madeira tábua. E aí muitas vezes a gente fica se questionando: Deus, por que ainda não chegou o meu tempo? Por que ainda não chegou a minha vez? Porque ainda não chegou a minha oportunidade. É porque Deus ainda está corrigindo coisas em nós, para nos colocar no lugar certo daquilo que Ele quer fazer através de nós. Deus, parece que eu não sou visto, parece que eu não sou lembrado, parece que ninguém se recorda do meu nome. E Deus está dizendo: você está inserido num propósito, mas esse propósito passa por correção de algumas coisas, para que você entre na postura daquilo que eu quero a seu respeito. A madeira tem que se tornar tábua. E aí, meu irmão, não existe madeira tão bruta que Deus não saiba trabalhar. Tem umas madeiras que sabem que são acácia e elas permitem ser tratadas, permitem ser ajustadas, mas tem outras que ficam falando: não vou, não quero, agora não aceito isso. Um amigo meu uma vez me ensinou que as provas de Deus, as provações de Deus, são como provações da escola. Quando é que a prova é difícil na escola? Quem os estudantes aí, está de férias, pastor, nem lembra de prova. Quando é que a prova é difícil? Quando você não sabe a matéria. Mas a partir do momento que você domina a matéria, qualquer prova se torna fácil. O que o senhor quer dizer, pastor? É que a prova na sua vida só está sendo difícil até você aprender o que Deus quer te ensinar no meio dela. E a gente fica batendo contra a parede, batendo contra a lixa de Jeová, contra a plana de Jeová, e batendo, e não é corrigido, porque não aprende aquilo que Deus quer falar conosco no meio da adversidade. E aí, pasmem vocês, mas a escola de Jeová, os pentecostais sabem disso, chama-se deserto. A escola de Deus chama-se tempo. A escola de Deus chama-se prova. A escola de Deus chama-se vento, porque nós só crescemos enquanto estamos sendo amassados. Êxodo capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Faraó massacrava o povo de Deus, mas quanto mais os afligiam, tanto mais cresciam e se multiplicavam. No meio dessa prova você está crescendo, no meio dessa adversidade você está amadurecendo, no meio dessa dificuldade você está crescendo para a glória de Deus. E a gente só fica perguntando: Deus, até quando, até quando, até quando? E Deus está querendo te ensinar uma lição, mas a gente não aprende. A madeira tem que se tornar tábua, mas não para por aí. A madeira depois é cortada do mesmo tamanho, e o comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. Então calma lá, Senhor, eu entendi que eu sou uma madeira de acácia, eu entendi que o Senhor está trabalhando para eu virar uma tábua, bonitinho, mas eu também entendi que se eu tiver maior ou menor, ou me achar maior ou menor do que o outro, o Senhor não vai fazer. O texto vai dizer que todas as tábuas precisavam ser cortadas do mesmo tamanho. Eu não vou pedir para você falar para o irmão, não, fala para você mesmo: aqui não tem ninguém maior e nem menor.
Aqui não tem mais importante ou menos importante, aqui tem tábuas no tabernáculo de Jeová. E aí quando eu olho para isso, eu me lembro imediatamente, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, palavras de Paulo, ele está dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um recebe a recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Entenda isso, meu filho, de uma vez por todas. Você não é menor do que ninguém, mas você também não pode se achar maior do que ninguém, porque aquele que é maior do que os outros, Jeová, tem um jeito de cortar do mesmo tamanho. Jesus amado, é naquele dia que você começa a se achar a tábua maior do que as outras, aí vem o serrote de Jeová e te faz voltar para o seu lugar. O tabernáculo tem que ser da mesma altura, não pode ser de alturas diferenciadas. A tábua tem que ter o mesmo tamanho. Ah não, mas um prega, pastor, enquanto o outro está lá no estacionamento. É tudo do mesmo tamanho, porque um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Pastor, mas o senhor está pregando, enquanto o senhor está pregando, tem alguém lá no departamento infantil ensinando, mas é todo mundo do mesmo tamanho. Pastor, o senhor está fazendo isso, mas outro está fazendo aquilo. Não importa, porque na casa de Deus não tem maior, não tem menor, porque o grande é Ele, o exaltado é Ele, o maioral é Ele nesse lugar. Paulo vai dizer em Atos 10, a Bíblia vai dizer em Atos 10, 34, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas o que lhe é agradável, aquele que em qualquer nação o teme e o faz justo. A Bíblia vai dizer em Romanos 2,11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Gálatas 3,28, nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque vós todos sois um em Cristo Jesus. Colossenses 3,11, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Do mesmo jeito que Deus opera com quem prega, Deus opera com quem está no estacionamento. Do mesmo jeito que Deus opera com o pastor da igreja, Deus opera com o líder da intercessão. E é Deus que faz. Porque aqui não pode ter maior e não pode ter menor. Pastor, isso é avivamento aonde, pastor? Avivamento é nos trazer para o lugar que Deus quer que estejamos. Acabou, pastor? Não, versículo 17. 2 coiceiras terá em cada tábua, travadas uma com a outra. Misericórdia, Deus opera na unidade. Deus não opera onde tem divisão, não é uma tábua aqui e outra lá. São as duas tábuas coladinhas uma na outra. É desse jeito que Deus opera. E o que é mais interessante é que não é só uma encostada com a outra, não, tem uma trava, tem uma coiceira para segurar uma com a outra. É como se tivesse 2 braços em cada tábua que amarrassem uma tábua na outra. Sabe por quê? Ainda que você queira se afastar, eu não vou permitir. Ainda que eu queira me afastar, você não pode permitir, porque nós estamos inseridos no mesmo propósito. Aqui não tem o propósito A, B, C ou D. Aqui existe o tabernáculo de Deus, o propósito de Deus, a obra de Deus, e nós temos que operar em unidade. Talvez esse seja um dos pontos mais difíceis de entendermos. Que Deus não opera na divisão. Deus não opera na separação. Deus não opera no divórcio. Deus não opera nessas coisas. Deus opera na unidade. Esse é um dos pilares da nossa igreja. E muitas vezes queremos que Deus haja, queremos avivamento, mas entre os pastores não tem união. Entre o ministério de louvor não tem união, entre os obreiros não tem união, entre os irmãos da igreja não tem união. Quando um senta do lado, o outro vai lá para a outra ponta. Quando um senta lá, o outro senta lá atrás. Deus não opera na divisão, Deus opera na unidade da igreja. O propósito de Deus é que sejamos um. Você consegue dizer isso? Somos um. Você consegue viver isso? Somos um. Ezequiel 37:7 tem uma mensagem que eu prego. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço,
e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. O que está acontecendo aqui? Quando Deus opera, pode ter ruído, irmão? Pode. Quando Deus opera, pode ter um rebuliço santo? Pode. Mas o ruído e o rebuliço que Deus opera causa unidade na igreja. Podemos ser avivados nessa noite, falar em mistério, marchar, profetizar, bater na perna, como o pastor Tiago disse. Podemos, mas ao sair daqui temos que ser um. Ao sair daqui não pode ter divisão entre irmão e irmão. Ao sair daqui o perdão tem que operar nos nossos corações, porque esse de fato é o operar de Deus. Eu não consigo conceber na minha mente a ideia de que alguém marcha, profetiza, fala em língua estranha, prega a palavra, mas quando sai lá fora não consegue olhar na cara do irmão. Isso não é operar de Deus, isso não é agir de Deus, porque Deus opera na unidade. Irmão, o negócio hoje está difícil, né? Misericórdia. João 17, 21, Jesus está orando pela igreja e está dizendo: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Sabe quando o mundo vai crer no poder de Deus? Quando nós passarmos a agir como um, a ser um, a andar como um, porque Deus opera na unidade. Uma das maiores marcas de crescimento da igreja é a unidade. Uma igreja que vive dividida não cresce. Uma igreja que vive em divisão não cresce. Irmãos que não se falam, a igreja não cresce. Pastores que não comungam, a igreja não cresce. Mas Deus opera na unidade. É por isso que talvez ao acabar o culto hoje, você precisa pegar o seu telemóvel e ligar para aquela pessoa que você precisa perdoar. É por isso que talvez ao acabar o culto hoje, você precisa abordar aquele irmão que você não fala há muito tempo ali na porta e falar: irmão, eu quero te perdoar, porque eu sei que a minha vida não vai avançar enquanto nós não formos um. Ah, pastor, por que a igreja não cresce? Pastor, por que as coisas não acontecem? Pastor, por que as coisas não fluem? É porque estamos vivendo muito separados uns dos outros. Enquanto a Bíblia vai dizer que Deus trava um com o outro e fala: você pode querer, mas você não sai. Você pode desejar, mas você não vai embora, porque enquanto eu estiver aqui, você vai ficar na igreja. E olha o que é interessante. Sabe por que Deus coloca a coiceira, a trava entre uma tábua e outra? Sabe por quê? Porque de dia no deserto é muito quente, de noite é frio. Aí no calor do dia ela expande, no frio da noite ela contrai, e fica uma brecha entre elas. E é aí que o diabo opera. É aí que entra o que não deve entrar. Jeremias capítulo 52, Jeremias vai dizer que foi aberta uma brecha no muro da cidade. Por causa de uma brecha no muro da cidade, toda a cidade foi devastada. Irmão, o templo foi destruído, as casas foram destruídas, o rei foi morto, viu seus filhos serem mortos, teve os seus olhos furados. O que acontece quando existe brecha no meio da igreja? Perdemos a visão. O que acontece quando tem brecha no meio da igreja? Perdemos a projeção, porque os filhos são mortos. O que acontece quando existe brecha no meio da igreja? As casas são devastadas, você vai viver sem prosperidade. Você também, você também, você também, e eu também. O que acontece quando tem brecha no meio da igreja? O templo é destruído, o relacionamento com Deus acaba. E a gente se orgulha de dizer: não, com ela não vou com a cara dela, com esse aqui não vou com a cara desse. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E a gente clamando por avivamento, irmão, com brechas no nosso meio. Oh, Espírito Santo, me ajuda. Do mesmo jeito que a igreja opera com unidade, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus vai preparar companheiros para a sua caminhada. Deus vai levantar pessoas fiéis para estarem ao seu lado na trajetória da vida. Do mesmo jeito que Elias teve um Eliseu, do mesmo jeito que Moisés teve Arão e Ruth teve Noemi, Deus vai preparar um companheiro para estar com você em todos os momentos da vida e não vai te deixar desistir daquilo que Deus fez. Ficaremos juntos, agarrados, colados um no outro, mas ninguém se perde. Vamos continuar. Versículo 19: farás também 40 bases de prata, debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua. Base de prata fala de fundamento sólido. 1 Coríntios 3:11 vai dizer: porque ninguém
pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que eu aprendo com a base de prata? É que o fundamento da minha vida tem que ser Jesus. O fundamento das minhas decisões tem que ser Jesus. O fundamento da minha casa tem que ser Jesus. O fundamento da igreja tem que ser Jesus. E quantas vezes eu, estou falando de mim, pastor Tiago de Souza, tomo decisões sem perguntar para o fundamento. Quantas vezes eu tento me mover sem o fundamento ir. E o que acontece? Tábua sem fundamento cai. A tábua que não tem fundamento não consegue permanecer. Jesus vai dizer: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, fundamento sólido, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Pastor, como saber se estamos fundamentados na rocha? Quando a palavra de Deus for a regra da nossa vida, quando a palavra de Deus for o fundamento da nossa história, quando não nos movimentarmos sem a direção de Deus. É fácil, pastor? Claro que não é fácil não, mas é o melhor caminho. Fundamento tem que ser Cristo Jesus. Salmo 118, 22, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Cristo continua sendo o fundamento da igreja. Se você não quiser se adequar a essa regra, é sinal que você ainda não está preparado para estar inserido no propósito. Porque o fundamento tem que ser Cristo. O fundamento tem que ser a sua palavra. O fundamento tem que ser a sua vontade e não a nossa. O aleluia diminui que só, né? Está baixando o volume aí na mídia, não? O som está baixando o volume da igreja. Avivamento é isso. É voltarmos para o lugar. Mas vai melhorar. Versículo 29. E cobrirás de ouro as tábuas. Pastor, o que é isso? Cobrir de ouro fala de revestimento. A tábua é de madeira, mas quem olha vê ouro. A tábua é madeira de acácia, de cetim, mas quem está olhando para o tabernáculo vê tábuas de ouro, porque o que é visto não é o que a tábua é, mas o revestimento que ela carrega. Isso é interessante. Quem olhar para você já não vai mais enxergar a partir dos seus defeitos. Quem vai olhar para você já não vai mais enxergar a partir dos processos que você foi submetido. Quem olhar para você vai te enxergar a partir do revestimento que você carrega. A Bíblia vai dizer em Lucas, no capítulo 1, que o anjo vai até a casa de Maria e fala assim: bendita és tu entre as mulheres, você vai conceber do Espírito Santo e vai ter um filho, o nome dele será Emanuel, Jesus. Ela fala: mas como é que eu vou saber disso? Olha, para você saber que tudo vai se cumprir em você, sabe aquela sua prima Isabel, que era chamada estéril, já está no 6º mês de gravidez. O que isso quer dizer? Aquela que quando passava na rua era conhecida, reconhecida como estéril, a partir de agora tem que ser chamada de grávida. Porque você não será reconhecido pelos processos que foi submetido, mas pelo revestimento que Deus derramou sobre a sua vida. Pastor, e quando fala de revestimento de ouro, fala de glória, fala de graça, fala daquilo que é divino, porque a madeira representa aquilo que é humano, o ouro representa aquilo que é divino. É por isso que tudo no tabernáculo aponta para Jesus. Jesus, ao mesmo tempo que é madeira, é homem, é também ouro, divino. E aí, quais são os revestimentos que nós precisamos ter em Deus? Eu vou falar de 3. Efésios capítulo 6, versículo 11 vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que você chegou aqui talvez nessa noite apenas como uma tábua, uma madeira, que
Quem olha para você vê madeira, quem olha para você vê acácia, quem olha para você vê cetim, mas ao sair daqui você sairá revestido das armaduras de Deus, e quem olhar para você lá fora vai ver um soldado marchando, vai ver um exército marchando, porque nós seremos vistos pelo revestimento que Jesus vai derramar sobre a nossa vida. Eu estou tentando melhorar, mas Jesus está... O interessante é que o texto diz: revesti-vos. Quem vai te revestir de armadura não é Deus, é você mesmo. Quem vai buscar capacitação espiritual não é Deus, é você. Glória a Deus que a sala das armas está aberta. É só entrar e pegar a armadura, capacete da salvação, coraça da justiça, o cinto da verdade, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, cingindo nas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé. Mas o texto começa dizendo: revesti-vos. Vai continuar sendo madeira, ou vai passar a ser madeira revestida? Segundo, Lucas capítulo 24, versículo 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meu Deus! Se em Efésios capítulo 6 eu me revisto das armaduras, em Lucas 24, 49, Jesus deu uma promessa: se nós permanecêssemos no lugar que Ele determinou, nós receberíamos do céu um revestimento de poder. E é isso que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite: revestimento de poder, revestimento de dons, revestimento de autoridade, revestimento de graça. A partir de hoje você será reconhecido pelo poder que será derramado na sua vida. Revestidos de poder, Lucas 24, 49. Pastor, o senhor disse que era 3, qual o terceiro? E o terceiro é o mais maravilhoso dos 3. Primeiro, revestido da armadura. Segundo, revestido de poder. Isso tudo é a madeira se cobrindo do ouro. Mas antes de eu falar o terceiro, sabe por que Deus escolheu madeira de acácia? Porque a madeira de acácia é a única madeira em toda a natureza que suporta o calor do ouro derretido. Que legal isso! Sabe por que Deus escolheu você? Porque você suporta o revestimento que Deus vai derramar sobre a sua vida. Sabe por que Deus escolheu você? Porque Deus sabe que você vai suportar o processo. Sabe por que Deus escolheu você? Porque o calor da presença dEle não vai te matar, vai te fortalecer. Sabe por que Deus escolheu você? É porque Deus sabe que por mais que doa, por mais que sofra, não vai te matar, mas vai te deixar mais forte amanhã. Aleluia! É só a madeira de acácia que suporta o calor do ouro derretido. Nessa noite Deus vai derramar ouro derretido sobre a sua vida. Nessa noite Deus vai derramar graça sobre a sua vida. E não vai acabar com você, vai te fortalecer para as adversidades que vai vir por aí. A última, 1 Coríntios 15, 51. Esse texto é maravilhoso. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ah, meu Deus do céu, eu não sei se você entendeu o que eu acabei de ler aqui na palavra.
Eu acabei de ler que o último revestimento que nós receberemos é o revestimento da imortalidade, porque Apocalipse capítulo 21 vai dizer que nós herdaremos a nova Jerusalém, a cidade de Deus que desce do alto, e lá não vai entrar choro, lá não vai entrar tristeza, lá não vai entrar morte, lá não vai entrar problema, lá não vai entrar o desespero, porque nós seremos revestidos da imortalidade. Se você crê que você receberá essa palavra, essa promessa, esse revestimento, levanta a sua mão e glorifica o nome dele. Avivamento é isso, é nos tirar da morte para a vida. Avivamento é isso, é recebermos o revestimento da incorruptibilidade. Avivamento é isso, é revestimento de imortalidade. É saber que por mais que aqui é sofrido, lá é glória. Oh, aleluia. É saber que por mais que aqui tem eclipse, porque o sol não é suficiente, lá Ele é a própria luz. Aleluia. É saber que aqui nós adoramos temporariamente, mas lá será por toda a eternidade, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Será que você pode por alguns segundos dizer comigo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, acabou o versículo 30. Então levantarás o tabernáculo, conforme o modelo que foi mostrado no monte. Pastor, o que está acontecendo no versículo 30? É Deus dizendo para Moisés: Moisés, até agora, todo esse processo que você viu, a tábua, a madeira está no chão. Oh glória! Até agora, Moisés, a tábua está prostrada. Até agora, Moisés, a tábua está com a cara no pó. Mas a partir do momento que ela for revestida, ela estará de pé. Eu não sei quanto tempo você passou prostrado. Eu não sei quanto tempo você passou caído. Eu não sei quanto tempo você passou com a cara no pó. Eu não sei quanto tempo de sofrimento você viveu. Eu não sei qual foi o tempo da adversidade, do deserto na sua vida. Mas eu vim aqui para liberar uma palavra profética sobre você. Vai chegar o tempo de estar de pé. Vai chegar o tempo de se levantar. Vai chegar o tempo de estar erguido. Porque o propósito de Deus para a sua vida não se passa prostrado no chão, mas se passa em pé, cumprindo aquilo que Ele estabeleceu. Aleluia! Atos 26:16 vai dizer: mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas que ainda te aparecerei. Eu quero liberar uma palavra sobre a Devec Lisboa. Levante-se, não esteja prostrado, coloque-se de pé, porque tem um propósito para ser exercido através da sua vida. Levante-se, porque tem algo de Deus para acontecer na sua história. Levante-se, porque a história não acaba no chão. Levante-se, porque tem revestimento de Deus sobre a sua vida. Urabacandorebinácia, Anaiaçubria Candarácia. Oh, aleluia! Alguém pode ter olhado para você no chão e falou: acabou. Alguém pode ter olhado para você no chão e dizer: já era. Mas Deus estava te treinando, Deus estava te preparando, Deus estava te revestindo para cumprir um propósito específico na sua vida. Será que você pode ficar de pé nessa noite? Oh, Ramanto Arebinácia, Mandarácia, Riminique, oh, Managarraia, Sébia, Candarácia. Oh, aleluia! Será que você pode glorificar o nome dEle? Será que você pode adorar o nome dEle nessa noite? Tem revestimento sendo derramado sobre a sua vida. Tem avivamento sendo derramado neste lugar. Tem avivamento sendo derramado neste lugar. Você que é batizado em línguas estranhas do Espírito Santo, fale com Deus em mistérios nessa noite. Aleluia, aleluia,
Aleluia! A sua história não vai terminar no pó. Você vai se levantar no nome de Jesus. Pode adorar o nome de Jesus. Adore. Nós estamos aqui. Adore Ele. Sedentos de ti, vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Será que você pode adorar? Será que você pode levantar a sua mão nessa noite e pedir isso? Venha me incendiar. Meu coração é altar do Senhor nessa noite. Será que você pode clamar por avivamento? Será que você pode clamar por um revestimento de poder sobre a sua vida? Seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Eu quero fazer uma oração junto com você nessa noite. Tabacando Arebinácia, Mandarácia. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, glória seja dada ao nome de Jesus. Eu sei que avivamento não é só movimento, mas uma diferença entre aquilo que está morto e aquilo que está vivo é que o que está morto não se movimenta e o que está vivo se movimenta. Avivamento é tirar o poder da morte. Um dos poderes da morte é a imobilidade. Aquilo que a morte toca se torna imóvel, mas aquilo que está em vida recebe o poder da movimentação. Então eu quero orar pela sua vida nessa noite, para que você seja avivado. E nessa oração eu quero declarar sobre você um tempo de movimentação. Espírito Santo de Deus, fomos expostos à tua poderosa palavra, mas não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Não queremos continuar a vida da mesma forma que trouxemos até aqui. Nós clamamos ao Senhor nessa noite por um avivamento. Senhor Jesus, e cada um dos teus filhos está orando e clamando a Ti, que o avivamento comece a partir da minha vida, que o avivamento comece a partir da minha história, que o avivamento comece a partir do meu coração. Ó Deus Todo-Poderoso, assim como em Êxodo capítulo 30, a Bíblia vai dizer
que no dia que o tabernáculo foi consagrado ao Senhor, a glória do Senhor encheu toda a casa. Eu te peço nessa noite que a tua glória venha encher cada vida, que a tua glória venha encher cada coração. Oh Senhor, que a tua glória venha encher esse ambiente, porque nós entendemos o valor do avivamento. Movimenta, Senhor, movimenta, Senhor, movimenta, Senhor, que um avivamento de propósitos, um avivamento de poder, um avivamento de unção, um avivamento de revestimento, um avivamento de glória, um avivamento de dons espirituais, um avivamento sobre essa igreja. Aviva, 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 ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Revestido no nome de Jesus. No nome de Jesus, aquilo que estiver ao seu alcance, aquilo que é para você fazer, faça. Deus não vai fazer aquilo que está para você fazer. Deus não vai desemborcar o vaso quando você tem que desemborcar. Abra o caminho para o Senhor, o espaço para o Senhor. O Senhor irá fazer aquilo que está para Ele fazer. Faça a sua parte e Deus faz a dele. Você pode dizer um amém? No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Nós vamos encerrar. Nós vamos encerrar. Mas quem sabe tem alguém aqui que hoje precisa voltar para Jesus. Ou quem sabe alguém que nunca fez uma aliança com Cristo. Essa é a sua noite. Esse é o seu tempo. Essa é a sua oportunidade. Se tem alguém aqui entre nós que hoje queira voltar para Jesus, ou queira aceitar a Jesus, fazer uma aliança com o Senhor, levante a sua mão bem alto. Nós iremos orar por você, apresentar a sua vida ao nosso Deus, para que você saia daqui com uma aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está aí, em nome de Jesus, levante a sua mão bem alto. Nós iremos apresentar a sua vida ao Senhor Jesus. Se está, em nome de Jesus Cristo, essa é a sua oportunidade. Se não está, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, que você possa viver essa realidade, a realidade do avivamento, que a sua casa possa viver o reflexo do avivamento, que o seu trabalho possa viver o reflexo do avivamento,
que a sua vizinhança possa viver o reflexo do avivamento no nome poderoso de Jesus. Você pode dizer um amém, meu irmão? Você está abençoado e pode dar um glória a Deus aí? Aleluia, aleluia. Saia daqui abençoado e avivado em nome de Jesus. Amanhã, o nosso terceiro dia, e nós estaremos aqui. Pergunte o seu irmão aí, meu irmão. Você vai estar aqui, meu irmão? Eu conto com a sua presença. Isso, glória a Deus. Conto contigo amanhã. Nós vamos fechar aqui com chave de ouro. Nossa conferência aviva. A sua vida vai ser avivada em nome de Jesus. Amém? E o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso eterno e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Está encerrado, vá em paz.